lá em João, Evangelho de João. Eu vou começar hoje, meus queridos irmãos, uma série de exposições. Nós vamos ouvir a voz de Deus por um bom tempo aí, vamos caminhar juntos aqui no Evangelho de João. Então, hoje, essa mensagem, como hoje é um culto de estudo bíblico, ela será uma mensagem bem introdutória ao Evangelho de João. A gente vai entender esse Evangelho, né, quem escreveu, por que escreveu, qual o tema desse livro. E aí, com essas informações que hoje nós iremos ouvir da parte do Senhor, nós iremos também criar todo um pano de fundo para o que Deus tem para falar para nós no decorrer das exposições que se seguirão. Então, a gente vai começar hoje o Evangelho de João. Na minha concepção, né, um evangelho, todos são maravilhosos, mas o Evangelho de João, eu tenho aí uma inclinação, né, por tratar desse Jesus espiritual, de mostrar que o Jesus, além de histórico, foi também e é um ser eterno, atemporal, e João tem essa preocupação em falar para nós. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em João, capítulo 20, e aí você pergunta, pastor, e por que vai logo lá para o final, se a gente vai começar, né? Eu sei que vocês iam perguntar isso, porque João ele deixou para dizer o objetivo do evangelho dele, no capítulo 20, no versículo 30 e 31. Então, ele deixa claro qual é o objetivo de ter escrito este evangelho, e aí eu queria começar aqui, nessa passagem. Nós não vamos fazer a exposição dela, como eu disse a vocês, hoje será mais introdutório, e aí se vocês tiverem, depois no final, alguma pergunta a fazer, fiquem à vontade, porque o nosso objetivo aqui é compartilhar a palavra e todos nós juntos crescermos, né? Então, diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 30 a 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Vamos orar mais uma vez. Pai, te pedimos nesse instante, ajuda-nos, Senhor, na compreensão do Teu Evangelho, que o nosso coração possa se maravilhar diante da grandeza daquilo que o Senhor aqui nos revela nele. E eu te peço, Senhor, que durante esse tempo em que estaremos estudando, ouvindo a Tua voz através deste Evangelho, que o Senhor esteja edificando, que o Senhor esteja consolando, que o Senhor esteja corrigindo os nossos corações de acordo com a Tua vontade. Eu te peço assim e já te agradeço, porque eu sei que o Senhor há de nos abençoar, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar? Meus queridos irmãos, hoje o tema é o Evangelho de Jesus segundo João. Já que a gente vai falar de uma forma introdutória, nós vamos entender o que era esse Evangelho. Vocês sabem que a Bíblia tem 4 evangelhos. Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que João é um evangelho bem peculiar, porque Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinópticos. Por que esse nome, pastor? Sinópticos porque eles têm histórias semelhantes entre eles. Então, essa semelhança aí que há entre eles fazem desses 3 evangelhos, né, na verdade, um só evangelho, uma só história contada por perspectivas diferentes, são histórias semelhantes, mas com uns detalhes que um percebeu, que um colocou, que o outro não colocou. Mas o Evangelho de João não é assim. O Evangelho de João tem uma preocupação de nos revelar Jesus não só como um ser histórico, alguém que veio aqui neste mundo, que viveu na história, que faz parte de um cumprimento histórico. Além disso, João ele tem uma preocupação de dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um ser eterno. Eterno. Aí nós precisamos nos lembrar o seguinte: Jesus, ele não só é um ser humano, ele também é Deus. E como Deus, né, ele carrega todas as características, todos os atributos que a gente chama da deidade. O que é a deidade? Do próprio Deus.
Então, Jesus foi um homem de fato, 100% homem, mas foi também Deus plenamente, 100% Deus. Aí as pessoas normalmente perguntam assim, mas e por que quando a gente olha para o Evangelho, a gente não vê nada de extraordinário em Cristo Jesus? Por que quando a gente olha para Jesus aqui no Evangelho de João, a gente consegue dizer e traçar características de um ser humano como qualquer outro? Paulo vai dizer que mesmo ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Essa doutrina do esvaziamento de Deus é uma doutrina que diz o seguinte, à luz das Escrituras, que Deus se esvaziou, mas não da deidade, não do poder de Deus, ele se esvaziou da sua glória. É por isso que quando a gente olha para o Jesus que João vai nos narrar, a gente encontra características de um ser humano, de verdade, de fato, 100% homem. Porque o que está ali, que estava diante dos olhos de João, era de fato um homem 100%, esvaziado de toda a sua glória. E o que é interessante é porque quando João vai mostrar Jesus lá no Apocalipse, o mesmo João que escreveu o Evangelho, ele já mostra um Jesus diferente. João começa a descrever o que é que ele está vendo, e ele vê Jesus já, a glória de Cristo, uma glória que ele se põe de joelho diante daquilo que ele está vendo, de tamanha grandeza era aquilo que ele via na visão que ele teve lá na ilha de Patmos. Então, João mostra para nós aqui no seu Evangelho um Jesus que é humano, mas um Jesus que é eterno, um Jesus que é espiritual, e que se revelou e que esteve entre nós. Então, é por isso que o Evangelho de João, ele vai ter essa peculiaridade. E quando você quiser conhecer mais do Mestre e de todos os seus atributos espirituais, no Evangelho de João, você vai encontrar aqui muita coisa referindo-se, né, ao Jesus, esse Jesus espiritual. Aí vem a primeira pergunta que eu preciso responder a vocês aqui, para a gente ir começando a ganhar entendimento deste Evangelho, né? Se a gente está lidando com um livro, a primeira pergunta é: quem escreveu esse livro? Quem foi que de fato escreveu esse livro? É curioso porque no Evangelho de João, a gente não encontra, como a gente encontra em Mateus e nos outros evangelhos, o nome do escritor. O nome do escritor. Não existe o nome de João, ou João dizendo, fui eu que escrevi esta epístola, João. Esse nome não existe no Evangelho. E aí você pergunta, pastor, e por que esse nome não existe no Evangelho? Aqui, primeira coisa que a gente tem que entender, por que se deu esse nome João? Primeiramente, a tradição associou este Evangelho a João. E escrevia sempre logo na parte inicial, segundo João. Então, com o tempo, isso foi ficando, e os pais, os nossos antepassados, eles acreditavam, criam que João foi o escritor realmente do que está aqui. Mas aí, por que eles atribuíam a João, se não tem o nome de João aqui? É interessante notar isso. Primeiramente, acredita-se que João, ele não colocou o seu nome por uma questão de humildade mesmo, e pela autoridade que ele tinha. O fato de não ter o nome de João não diminui a autoridade do livro, muito pelo contrário, mostra que o autor ele não queria aparecer, né? E mostra que ele tinha completa autoridade a ponto de, sem colocar o seu nome, as pessoas já receberem como sendo de João. A gente vê dois indivíduos, um deles é Irineu, que foi lá do século I, né? Que começou a atribuiu este evangelho a João, e a gente vê o próprio Policarpo, que também foi um discípulo de João, atribuindo este evangelho ao próprio João. Então perceba que coisa maravilhosa. A gente não encontra o nome de João, mas o que a gente encontra aqui é um evangelho que tinha uma autoridade tal que não foi necessário que o autor se revelasse. Mas aí você diz, pastor, e como é que a gente pode ter certeza de que esse autor se revelou? Aí João vai muitas vezes fazer uma referência que só ele fazia, que era a questão do discípulo amado. É assim que ele se identifica, né? Aquele discípulo amado, o discípulo amado que aí, olhando para todos os demais discípulos, a gente não encontra qualquer relação dessa expressão
com os demais discípulos, apenas com João. João foi o único que recebeu, que trouxe para si essa expressão, Jesus, aquele que é amado por Jesus, né? E por conta disso e dessas evidências aí, então, o evangelho é atribuído a João. Esse João, ele era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, e o que tudo indica foi ele quem escreveu esse evangelho, né? E que ainda hoje, né, é considerado anônimo no sentido de que não há o nome dele lá, mas se atribui a ele por conta desses traços, por conta dessas evidências tanto históricas, que a gente chama de evidências externas, fora do livro, como também das evidências internas, quando a gente percebe a maneira como este evangelho foi escrito, dando sinais do seu autor. Meus irmãos, João, ele era um apóstolo, né? E aí, veja o que diz lá em João, né? Primeiro capítulo, versículo 14, diz assim, João 1,14, acompanha aí. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Agora veja o que ele diz. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O que é que ele está dizendo aqui? Nós vimos, ele viu. Então, o escritor aqui é alguém que teve o quê? Um contato com Jesus. O que João vai colocar aqui não é algo que ele recebeu posteriormente, é algo que ele testemunhou no seu ministério. Então percebam que isso aqui é o quê? É uma pista de quem é esse personagem, o escritor desse evangelho. Aí a gente poderia pensar, mas poxa, poderíamos apenas crer e pronto. Não, meus irmãos, a gente tem que entender a importância que é atribuir ao autor essa autoridade aí, né, de alguém que realmente escreveu do que sabia, e João sabia disso. João foi alguém que viu de fato a Cristo Jesus, e o que ele vai nos mostrar no decorrer do seu evangelho é isso, o que ele percebeu, o que ele testemunhou, e que assim também proclamava e ensinava a outros, né, aquilo que Jesus havia deixado. Quando foi então e onde esse evangelho foi escrito? O evangelho de João foi escrito entre o período de 70 a 100 depois de Cristo, que seria o primeiro século, né? Já no finalzinho do primeiro século. Os estudiosos, eles não são tão precisos em determinar a data. Então, o que se acredita é que entre o ano 70 e o ano 100 foi quando este evangelho aqui ele foi escrito. E provavelmente foi escrito naquela famosa cidade de Éfeso, localizada na Ásia Menor, onde hoje atualmente é a Turquia. Se você abrir o Google aí e colocar lá mapa Turquia, você vai ver onde era exatamente ali que essa igreja ficava localizada, e provavelmente foi lá que João escreveu o seu evangelho, né? Meus irmãos, na época, Éfeso era um dos centros urbanos mais importantes do Império Romano. Isso aqui também merece um certo destaque, porque uma vez que era uma cidade importante, tudo o que acontecia naquela cidade se pulverizava para o mundo, né? Então, o fato de João estar ali, de João estar pregando, desse evangelho começar a circular naquela cidade ali, meus irmãos, tem um efeito muito impactante nas demais cidades ali, nas demais regiões onde Éfeso ficava localizada. Embora essas informações históricas elas sejam muito importantes, saber onde foi que foi escrito, saber quando foi escrito, tudo isso é muito importante, mas não é mais importante do que o objetivo maior que João tem aqui com o seu evangelho. E que objetivo é esse? De mostrar Jesus como o ser espiritual que ele é. Jesus como aquele que vem da eternidade, toma forma humana e passa a habitar conosco. Imagina aqui duas partes, o céu e a terra. A preocupação de João é aqui, é no céu. A preocupação de João é mostrar que este que está na terra é alguém espiritual. Quando a gente fala de Jesus como alguém espiritual, a gente deve lembrar de uma coisa, irmãos. O Evangelho nos trouxe grandes bênçãos espirituais. Eu gosto muito quando Paulo escreveu lá
em Efésios, no capítulo 1, ele diz que o que Jesus fez, né, nos abençoou com todas sortes de bênçãos nas regiões celestiais, né? Ou seja, que regiões celestiais são essas? Nas regiões onde o próprio Deus habita, que poderíamos chamar também de regiões espirituais. De maneira que quando nós cremos em Jesus, né, cremos em que Ele ressuscitou, viveu, está à direita do Pai, essa ligação espiritual que eu e você temos com Jesus, nos coloca ao lado de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos recebe, nós estamos juntos de Deus, porque Jesus morreu para nos justificar e nos ressuscitou, para nos colocar à direita do Pai. Agora, a gente vê Jesus à direita do Pai? A gente é capaz de ir até lá? Nós não somos, fisicamente falando não, mas espiritualmente sim. Quando nós dobramos os nossos joelhos, como fizemos aqui nessa noite, e nós nos dirigimos a Deus, por que a gente tem esse acesso a Deus? Porque Jesus escancarou as portas dos céus. Porque, como diz o escritor aos Hebreus, as portas foram abertas e nós temos agora acesso ao quê? Ao trono da graça do nosso Senhor. Esse achegar-se ao trono da graça é o quê? Uma bênção espiritual. Então, voltando aqui, quando João ele vai falar do Jesus espiritual, a gente precisa se deleitar em tudo que ele vai falar aqui nesse evangelho. Por quê? Porque vai falar de coisas que Jesus tem completa autoridade para fazer. Porque, embora ele tenha sido homem, ele é um ser eterno. Ele está à direita do Pai. Ele veio do Pai e voltou para o Pai. Que coisa maravilhosa, né? Pai vem, ele cumpre a missão estabelecida entre ele, o Pai e o Espírito Santo. Ele cumpre essa missão, morrendo naquela cruz, e volta para o Pai, para que eu e você também estejamos agora diante do Pai, junto com Ele. Onde? Nas regiões celestiais, nas regiões espirituais. Antes de prosseguir, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sabe muito bem que para que você goze, se alegre, se regozije com tudo isso, você precisa ter fé. Não adianta você usar apenas faculdades naturais que você tem, o seu raciocínio. Eu só creio se eu ver. A fé é a certeza nas coisas que eu não vejo, né? É convicção de que coisas prometidas vão acontecer. Isso é fé. Então, para que você goze da presença de Deus nas regiões espirituais em Cristo, você precisa ter fé. Então, o Evangelho de João vai demandar muita fé da gente. Quando ele começar a mostrar os sinais que foram realizados, né? Quando o próprio Jesus, em alguns contrastes entre trevas e luz, quando Jesus se revelar como o pão que desceu do céu, como o bom pastor, nós precisamos olhar para isso e nos deleitar espiritualmente com todas essas verdades que esse Evangelho traz para nós. Então eu espero que seja assim de fato em nossos corações. E aí o tema principal do Evangelho, meus irmãos, desse Evangelho de João, é o seguinte: Jesus é o Messias prometido e o Filho de Deus. Deixa eu fazer aqui uma observação interpretativa para ajudar vocês no entendimento. Quando a gente define o tema central de todo um documento, como é o caso aqui do documento do Evangelho de João, tudo o que nós lemos, do capítulo 1 até o capítulo 21, a gente precisa buscar relacionar com esse tema. E quando nós fazemos essa relação do versículo lá que nós estamos lendo, meditando, com o tema geral do Evangelho, o que é que acontece? Nós vamos percebendo como tudo está muito amarrado, tudo tem um quê? Um significado. A gente consegue entender melhor o Evangelho. Então, o tema deste Evangelho é: Jesus é o Messias prometido e Filho de Deus. E quem crê nele tem a vida eterna. É isso que esse texto que nós acabamos de ler, né, João 20, do versículo 30 a 31, revela para nós. Primeiro, Jesus é o Messias. O que é o Messias? Messias é uma referência à palavra hebraica que se refere a ungido, aquele que fora prometido pelos profetas. Os profetas diziam: virá um que é o rei, que reinará eternamente. Ele é o ungido do Senhor. Assim como Davi reinou
né, sobre o povo, né, como grande rei, ele será maior do que Davi, e ele vai vir. Então havia uma expectativa messiânica de que esse Messias viria. E o que é que João vai nos dizer no seu evangelho? Que esse Messias, que no grego é a palavrinha Cristo, né, Jesus Cristo, é Jesus, o Salvador ungido, né, o Salvador ungido, Cristo ungido, e aí esse Salvador ungido é o nosso Senhor, Jesus Cristo. Então João vai mostrar isso e mostrar que esse Messias, ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Ele não é só um homem como foi Davi e como foi Saul, outros reis que existiram no meio do povo, mas ele é o filho de Deus, a palavra encarnada, né? Aquele que foi gerado do próprio ser de Deus. Então ele é o filho de Deus. E ele diz mais: quem crê nele tem a vida eterna. Esse é o tema, então, que nós iremos ver aí, que vai nos ajudar a entender todas as partes desse evangelho. Você que está nos acompanhando na internet, os irmãos que aqui estão, à medida que vocês forem lendo, ouvindo a palavra do Senhor, lembrem-se desse tema. Se vocês lembrarem todas as vezes que tudo que falaremos aqui tem a ver com esse tema, vocês vão perceber com mais profundidade e com mais detalhes a riqueza de tudo que está sendo colocado aqui, de tudo que vai ser dito no decorrer dessa série de exposições. João, ele vê em Jesus o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. E eu queria destacar agora para vocês algumas dessas promessas lá do Antigo Testamento e que João vai dizer, olha, se cumpriu em Cristo Jesus. É muito importante que a gente veja isso, porque primeiro, a palavra do profeta era a própria voz de Deus. Então Deus falava por meio do profeta, e se era Deus de fato, aquilo deveria se cumprir. E se não se cumprisse, não veria da parte de Deus. Então, eu queria destacar aqui para vocês. Primeiramente, Jesus é para João o Deus encarnado. Olha que coisa maravilhosa. Veja o que diz aí no capítulo 1, versículo 14. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ou seja, o único gerado de Deus, aquele que é gerado, unigênito do Pai, que é gerado do Pai. O que é que João está dizendo aqui, meus irmãos? O Verbo se fez carne. Por que ele fala de verbo? Você já teve a curiosidade de perguntar isso? Algumas versões diz assim, a palavra, né? A palavra se fez carne. A palavrinha utilizada aqui, traduzida por palavra ou verbo, é a palavra logos. Logos. E essa palavra logos, ela se refere a realmente algo que é dito, uma palavra que é pronunciada, né, sobre alguma coisa. Então, é um logos. Por que João se refere a Jesus como logos? Primeira coisa que a gente precisa entender: quem é que estava lá na origem de tudo? Como foi que Deus se revelou na origem de tudo? Foi como uma pessoa de carne e osso? Foi? Quando Deus estava criando todas as coisas, como é que Deus se revelava? Com a palavra. O que é que nós temos lá em Gênesis capítulo 1? O nosso Senhor, o Yahvé, né, ele fazendo o quê? Ele falando e as coisas vindo à existência. Então, para um judeu, quem era Deus? Uma palavra que tem capacidade de trazer à existência aquilo que não existia. Quando João diz, o Verbo se fez carne, aqui ele tem em mente esse verbo, essa palavra que estava lá, aquela palavra que estava lá no início de tudo, no princípio de tudo, ela agora se encarnou. Ela agora não só é mais um som poderoso, capaz de trazer existência. Essa palavra agora é um ser humano. E aí vem o escândalo, né? O escândalo para os judeus e a loucura para os gregos. Como é que pode aquele ser criador que trouxe tudo à existência, com a sua palavra, agora está limitado no ser humano, de carne e osso, que tinha fome, que tinha sede,
que tinha momentos de cansaço. Vocês estão percebendo a dimensão do escândalo para um judeu ouvir que Jesus realmente é o Deus encarnado? A gente não sente porque a gente está muito acostumado a encarar Jesus como Deus e pronto. Mas se você se apropriar um pouco da mentalidade judaica, que é inadmissível que o Deus infinito se torne um ser finito, meus irmãos, olhar para Jesus e dizer, olha, ali está o Deus encarnado, Yahvé encarnado, é um grande absurdo. É até para eles uma blasfêmia, porque como Deus grandioso, eterno, Criador dos céus e da terra, infinito, agora pode ser encontrado no ser finito. Então João diz, o Verbo se fez carne, porque para João, Jesus é o Deus encarnado. Percebam quem é o Jesus que João vai nos mostrar nesse evangelho. É o Deus encarnado, não é um homem apenas, também não é alguém parecido com Deus, não é nada disso, é de fato Deus encarnado aqui entre nós. Mas João também nos mostra que Jesus é o revelador do Pai. Ou seja, além de ser Deus encarnado, né, na visão de João, Jesus também é o quê? Jesus é aquele por meio de quem qualquer pessoa pode ter agora conhecimento de Deus e um conhecimento mais profundo. Um conhecimento mais profundo. Mais profundo porque Jesus, ele revela o amor do Pai. Ele revela o amor do Pai. Se você olha para a criação, você consegue deduzir a grandeza de um ser criador. Não consegue? Se você olhar, por exemplo, para o céu, né, a grandeza do céu, você vê como tudo está bem organizado, céu, estrela, manhã, noite, tudo no seu devido lugar. Você diz, quanta inteligência há na criação. Porque está lá, você sabe que de 24 horas vai dar um giro lá, vai vir o sol e vai vir a noite, e você começa a perceber que está tudo muito organizado, há uma inteligência em tudo isso. Você vai para a praia, chega lá na praia, está lá a onda quebrando, a maré sobe, mas sobe até um ponto, ela não sobe mais do que aquilo, depois ela desce. Não é assim que acontece? Como é que tudo isso acontece? Porque está tudo muito bem pensado. E você olhando para a criação, olhe para você mesmo, veja quanta sabedoria há no seu corpo. Nada que está aí no seu corpo foi posto por acaso. Sabia que essas sobrancelhas não estão aí por acaso? Essas sobrancelhas é para quando você estiver lá, né, ajeitando a casa, né, trabalhando, aí começa o suor, né? Aí o suor, começa aquela suadeira, aí o que é que acontece? O suor desce, bate na sobrancelha, não cai dentro dos seus olhos. Perceba a lógica da coisa, o suor vem, bate e não cai nos olhos, desce. O que é isso? Sabedoria. É uma inteligência, tudo muito... eu acho que tem uma coisa que não serve para nada. A unha do dedo mindinho. Será que há alguma sabedoria? Irmãos, o dedo mindinho é extremamente vital para seu equilíbrio. Você não pode perder o dedo mindinho. E a unha, ela serve como uma pressão ali que vai manter o equilíbrio de todo o teu corpo. Se você, de repente, arranca ali, fica aquela coisa flácida ali, aquilo ali pode prejudicar o seu equilíbrio. Então perceba quanta sabedoria há em cada detalhe. Então a gente olha para a criação e a gente deduz o quê? Um ser criador, mas eu não sou capaz de, olhando só para a criação, perceber o amor que Deus tem por mim. E é aí que Jesus ele aparece como o quê? Como revelador do amor de Deus. E qual é esse amor? Um amor que amou você, sendo você ainda pecadora. Sendo você ainda pecador. Um amor, como diz Paulo, Deus, ele prova o seu amor por nós, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele decide pagar o preço pela nossa vida, né? Mesmo que a gente não queira nada com ele, ele decide, eu vou morrer por você. Eu vou entregar a minha vida por você, para que você seja perdoado e você já não tenha mais o que temer.
Como é que a gente sabe disso? Quando a gente olha para Jesus. E João vai dizer isso no decorrer do seu evangelho. João vai nos mostrar, olha, Jesus revela o amor do Pai. Veja o que diz lá no capítulo 14, versículo 9. João 14, versículo 9. Diz assim: Jesus respondeu: há tanto tempo estou com você, Filipe, e você não me conhece? Quem vê a mim, vê quem? O Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Filipe diz, mas mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz, Filipe, olha para mim, Filipe. Olha, veja a misericórdia de Deus em mim, veja o amor de Deus em mim. Eu sou o revelador do Pai. Então, João ele vai nos mostrar, no decorrer do seu evangelho, que Jesus é aquele que abre os nossos olhos para que nós enxergamos quem? O Pai nele. E ao enxergar o Pai em Jesus, o que é que nós perceberemos, irmãos? Perceberemos as entranhas, se assim podemos dizer, do próprio Deus. Porque ali vai ser revelado o amor dele para conosco. Vai ser revelado como Ele cuida de nós, como Ele é compassivo, irmãos. Ele é compassivo a ponto de ver uma prostituta estando prestes a ser apedrejada, e até com certa razão, mas liberar graça sobre ela, e dizer, vá, não peques mais não. E João vai nos mostrar esse Jesus, que revela quem? Revela Deus. Revela o Deus que, além de criador de todas as coisas, porque no princípio Ele estava lá criando tudo, é o Deus, irmãos, que escancara o seu coração, né? Em cada episódio, em cada história que nós iremos aqui meditar e nos deleitar nesse evangelho aqui de João. Então, para João, além de ser o Deus encarnado, Jesus é o revelador do Pai. Mas ele ainda vê uma outra coisa, né, que é interessante de notar. Por fim, João ele nos mostra Jesus como o rei messiânico. O que quer dizer isso? Jesus é o rei dos reis. Jesus é o rei prometido pelos profetas. Aquele que os judeus aspiravam, desejavam estar com ele. E quando viram Jesus, alguns disseram, ele é o Messias, ele é o Cristo. Veja o que diz João, capítulo 1, versículo 41. João 1, 41. Diz assim: ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, veja agora o que ele diz, né? A quem disse, achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Olha a expectativa, Jesus vem para atender aquela expectativa de quem? De que o Messias viria, o ungido do Senhor viria, o rei prometido viria. E quando os discípulos então veem o que Jesus fez, veem o que Jesus estava realizando, quando eles veem isso, o que é que eles dizem? Eita, este é o Messias, achamos o Messias, encontramos o Rei, o Senhor dos Senhores. Então, para João, Jesus é aquele que se revela como cumprimento das promessas messiânicas, das promessas daquele que viria para reinar sobre o seu povo. E esse povo somos nós que somos o Israel do Senhor, né? Nós que fomos enxertados na videira, né? Pela graça de Deus. Meus queridos irmãos, Jesus cumpriu o que fora prometido acerca do Messias, ensinando e salvando o seu povo. Ele é o rei do universo e o rei da sua igreja. Jesus é aquele que foi prometido pelas Escrituras e nós devemos toda adoração a Ele. É o que nós iremos ver no decorrer dessa série de exposições. Iremos perceber Jesus um pouco mais profundamente, entendendo a sua vida espiritual, entendendo, né, o seu papel espiritual, e tudo isso deve gerar em nós o quê? Adoração. Eu gosto muito de Paulo, porque uma das coisas que Paulo nos ensina, né, como teólogo, é que a gente não pode contemplar a Deus e conhecer a Deus e buscar entendimento de Deus sem, no final, prestar a Ele adoração. Toda busca por Deus deve, no fim, ser concluída com o quê? Com doxologia,
com adoração, dizendo: Senhor, Tu és grande, eu vejo tudo isso, mas Tu és Senhor, Tu és majestoso, Tu és profundo, Tu és grande, Senhor. Meus queridos irmãos, Jesus é aquele que foi prometido pelas Escrituras, a quem devemos adorar, e para isso nós devemos reconhecer 3 coisas em Jesus, e eu queria concluir aqui com essas 3 coisas. Primeiramente, Jesus é o Deus que se encarnou para tomar as nossas dores. Devemos adorar a Ele, sabe por quê? Porque a encarnação do nosso Senhor é muito significativa na nossa salvação e na nossa espiritualidade. A gente se volta nas nossas orações a um Deus que sabe o que é padecer, que sabe as dores que a gente passa, que sabe da dificuldade que a gente tem aqui nesse mundo para lidar com o pecado. Ele esteve nesse mundo. Enquanto esteve nesse mundo, foi tentado. Ele não caiu na tentação, mas como ser humano encarnado, ele foi tentado. Ele sofreu no seu corpo toda a perseguição por causa do nome de Deus que ele levava. Ele sabe o que é padecer. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso Senhor se encarnou, e Ele se encarnou para tomar as nossas dores. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe como você tem se angustiado, Ele sabe onde é que está apertando mesmo. E saiba de uma coisa: tudo isso foi porque Ele se encarnou, o Verbo se fez carne. Então Ele está à direita de Deus, Ele escuta a sua oração, mas não como alguém insensível, né? Ontem eu conversava com alguns irmãos sobre a dificuldade que a gente tem de encontrar um médico sensível, humano. Eu sei que os médicos, às vezes, eles são treinados para serem realmente frios. Eles têm que tomar decisões que eles não podem estar tomando decisões emotivas, levadas pelas emoções. Mas como é bom, e o médico que descobre isso, ele acha a mina, como é bom quando a gente vai se consultar no médico, que sabe as nossas dores e que se compadece das nossas dores, né? Chega lá: doutor, a situação é essa, doutor, está doendo aqui. Aí o que é que ele faz? Minha irmã, eu sei o que você está passando, deve estar doendo mesmo, a gente vai tratar isso dói mesmo, eu sei, eu já senti isso. Meus irmãos, como muda tudo, né, meus irmãos? Muda ou não muda? Muda não? Vocês gostam daquele médico que parece uma pedra de gelo lá? Entra, sai, você nem fala, só dá o nome lá técnico do remédio. Você fica: oxe, esse homem não parece que está falando com as paredes. A gente não gosta, né? A gente parece estar lidando com uma máquina, um robô. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os médicos aqui desse mundo podem até ser frios, mas nosso Senhor, Ele não é frio não. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que é padecer. Ele se encarnou e Ele sabe o que é sofrer, na pele. Então, quando a gente se dirige a Ele em oração e diz: Senhor, está doendo. Senhor, está apertando. Ele olha para mim e para você e diz: minha filha, eu sei quanto está apertando para você. Eu sei o quanto está doendo para você. Porque eu sou como você também. Eu sou um ser humano também. Então, nosso Senhor, meus irmãos, Ele se encarnou para tomar as nossas dores, e isso deve render em nós adoração. Mas não só isso, além disso, Jesus é o amor de Deus, irmãos, é o amor de Deus para nós. Meus queridos irmãos, o amor de Cristo é o amor do próprio Pai, o Deus infinito. Entenda que infinito não cabe dentro da nossa mente. Por mais que você queira descrever o tamanho dele, a grandeza e a majestade dele, nós não temos condições de fazer isso. Seria tentar colocar o infinito dentro de uma caixinha de fósforo, que é a nossa mente. Não cabe, né? Como a gente canta: mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me para mim, a ti. É assim? Tu és tremendo. Ou seja, Deus infinito decidiu nos amar. Apesar da grandeza e da glória dele, Ele decidiu nos amar. E como é que a gente sabe disso? Como é que eu sei disso? Porque Jesus nos revela o amor do Pai.
Porque Jesus, ele deixa claro para nós o quanto Deus nos ama, de maneira que você escuta e aprende de Jesus, e você vai se deleitando, porque você vai perceber o quanto Deus ama você, a ponto de não medir os custos, pelo contrário, aceitar os custos, morrendo na cruz do Calvário, para você ter vida. Quem já deu a vida por você? Você lembra de alguém que deu a vida por você? Se esse alguém deu a vida por você, ele deu o maior de todos os presentes, mas eu quero lhe dizer, ainda não chega perto da vida de Jesus, porque Jesus era santo, perfeito, e morreu por você, pecadora e pecador. Quando a gente olha para Jesus, a gente percebe o quanto Deus nos ama. E se você está dizendo, mas ninguém me ama, ninguém me quer, não diga isso. Os homens, os seres humanos até podem dizer isso, pode até te rejeitar, mas o seu Deus, Ele não te rejeita, Ele te ama, Ele ama você. Então repreenda do seu coração essa história de dizer que eu não sou amado. Olha para Jesus, veja quanto amor Deus tem por você em Cristo Jesus. E eu espero que à medida que a gente for aprofundando e nos deleitando aqui no Evangelho de João, a gente entenda isso de forma mais clara. Meus irmãos, e por fim, Jesus é o Rei da nossa vida. Ele é o Rei. O que quer dizer isso? É a vontade dEle e a palavra dEle quem reina sobre nós. Né? Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, ele diz assim, olha, orem ao Pai dizendo que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma oração ao Deus que é Rei, que a vontade dEle está lá, sendo realizada, sendo feita. Este que é Rei do universo, este a quem nos dirigimos a Ele, como Senhor sobre todas as coisas, João vai nos dizer aqui que Ele é o Rei, o Messias encarnado. O Messias chegou, o Rei chegou. Então, há um Rei a quem servimos, e esse Rei é Jesus. E eu vou dizer mais uma coisa a você, nada nessa vida pode tomar o lugar dele. Então, à medida que a gente for conhecendo um pouco mais desse Rei, a gente também vai ser perscrutado, porque muitas vezes perceberemos que a vontade que está em nós não é a vontade do Rei, é a nossa vontade, são os nossos desejos, é o que a gente quer. Mas Jesus, como Rei, Ele quer, Ele é Senhor, e Ele quer que nós nos coloquemos debaixo da vontade dEle, para que a vontade dEle se estabeleça. Meus queridos irmãos, a vontade dEle nos coloca sob o seu reinado. É assim que adentramos o reino de Deus. Uma vez que a vontade dEle está em nossas vidas, estamos no reino dEle, debaixo da vontade dEle. Que Ele então nos ajude. E eu espero, do fundo do meu coração, que não sei por quanto tempo, mas o tempo que for necessário na exposição desse Evangelho, o nosso coração possa se alegrar em conhecer um pouco mais do nosso Senhor e de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, né? Para o nosso consolo, para a nossa alegria, para a nossa condução em sabedoria. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém? Antes da gente orar, encerrando, os irmãos querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Hoje é culto de estudo bíblico, fiquem à vontade. Não? Espero que vocês tenham ficado ansiosos para ouvir o restante do que tem esse Evangelho a dizer. É muito maravilhoso. Eu acho que quando a gente pega, né, Pedro, um livro assim que a gente gosta, que a gente tem um carinho muito grande, tudo flui muito naturalmente. João é assim para mim, João, eu gosto muito por conta disso, então eu espero que vocês também se empolguem. Vamos fazer isso, viu? É desafiador, são 21 capítulos, então a gente vai ter um bocado de chão aí pela frente, mas sem pressa. Nosso desejo é ouvir a voz de Deus, é entender realmente o que o texto tem, e a gente vai em cada oportunidade estar fazendo isso para a glória do Senhor, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando. Meu Deus, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos porque
Deus, é nela que está a nossa vida, é nela que ouvimos a Tua doce voz falando ao nosso coração. Eu te peço nessa noite, seja com os meus irmãos, Senhor, que o Senhor, nessa noite, lhes dê o consolo, o conforto, que a Tua palavra, Senhor, tenha encontrado lugar em seus corações e eles saiam daqui, Deus, desejosos em Te conhecerem mais, em saberem mais quem Tu és, para terem um relacionamento, Senhor, de filhos com o Senhor. Pai, eu Te peço assim, recebe a nossa gratidão nessa noite, nos dá, Deus, um restante de noite abençoada e que amanhã, em tudo o que viermos fazer, Teu nome seja exaltado. Esse é o desejo do nosso coração. Eu Te peço assim, com toda certeza de que o Senhor fará bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus vos abençoe, tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus.